chefe Weber, ele é um ator, né? Por trás dele tem o Altir Weber de Melo Neto, que é o marido da Larisa, o pai do Davi, um menininho de 5 anos de idade, que hoje já trabalha com a gente, aprende os primeiros passos de ser empreendedor. O chefe Weber em si, ele é um cara apaixonado pela cozinha, que desde lá dos seus 20 anos sempre teve envolvido dentro daquele meio, né? Junto com a avó, junto com a mãe. Não perdia a oportunidade de poder conhecer, aprender e experimentar. O chefe Weber é um cara que sempre gostou de comer bem coisas diferentes, beber bem coisas diferentes, né? E poder trabalhar no sentido de poder passar isso, compartilhar com as pessoas. Esse é o chefe Weber, né? O chefe Weber é o cara que encontrou na cozinha um meio de conseguir juntar, agregar todas essas pessoas. Gastronomia é o conjunto de tudo, né? É a comida, é a bebida, são todas as coisas que acontecem dentro desse meio. Isso é a gastronomia, né? Digamos, pegando dentro do conceito de gastronomia, né? E dali todas as coisas que acontecem, né? Os pratos, as cozinhas e tal, tudo isso compõe a gastronomia. Bebida, as panelas, são todos esses pedacinhos que somam e transformam isso numa grande gastronomia. Eu venho de uma família onde tradicional, assim como a maioria das pessoas da minha idade, né? Meu pai, no caso, nós morávamos em Florianópolis, né? E meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, morava junto com os meus avós também. E mesmo aquele tipo de comida que era feito na época sempre me deixava, me fazia ficar interessado em saber como era feito aquilo, né? Então, ela, desde que eu me conheço por gente, digamos assim, ela sempre fez parte. E eu sempre gostei de aprender para poder replicar para as pessoas que eu gosto. Sempre foi isso. Então, a gastronomia ela é muito importante. Eu brinco com as pessoas que alguns têm o dom de saber tocar um instrumento musical, né? Eu, infelizmente, nunca tive isso. Mas eu tive o dom de conseguir transformar qualquer tipo de alimento, né, numa refeição mágica para entregar para as pessoas. Primeiro que para trabalhar na cozinha, a gente tem que ter prazer, né? Fazer meia boca, eu não acredito que a pessoa consiga entregar algo realmente perfeito, né? Eu sempre, durante o tempo que eu dei aula também na universidade, e fora isso, eu sempre falei para as pessoas, né? Sempre te coloca do outro lado do balcão e vê o que tu vai entregar, né? E entrega realmente aquilo que tu gostaria de receber. Então, a cozinha, quando eu estou dentro de uma cozinha, quando eu estou preparando alguma coisa, eu procuro sempre fazer o melhor, né? Sempre trabalhar com, não digo com os temperos mais caros, as carnes mais caras, mas com tudo fresco, com tudo de melhor que eu posso oferecer para aquele grupo de pessoas, para minha família, para minha esposa, para o meu filho, para os meus amigos, né? De forma que realmente eu possa assinar o meu nome embaixo e dizer, fui eu que fiz e assumo o que tem, né? Para mim isso é fundamental. A cozinha ela é mágica dentro disso, né? A gente não pode ser robô. Quando a gente fala analógico e tecnológico, né? A cozinha é muito analógica, né? Eu sou analógico nesse sentido. Eu gosto de botar as mãos, né? Eu não sou do tipo do cara que começa com frufru de botar uma luvinha e tal, tal, tal. Eu tenho que sentir, né? Tem uma passagem da minha vida, eu troquei uma máquina de fazer pão com um relógio com um amigo, né? E por conta disso. E quando eu troquei, ele me deu o relógio, eu dei a máquina de pão, porque para mim era muito mais importante amassar o pão do que deixar a máquina fazer. Então, porque quando eu amasso, eu mexo o quibe, né? Nós temos as noites que a gente faz as noites árabes, eu gosto de mexer na carne com os temperos, sentir aquele próprio aroma que fica, né? Aquilo já me dá o direcionamento para o que eu quero entregar e fazer. Eu penso que quando a gente faz alguma coisa que ela acaba se transformando num negócio, a gente sempre aumenta o grau de responsabilidade, né? Aquilo que é remunerado
a entrega ela tem que ser melhor, porque do outro lado o cliente pode reclamar. A pressão, sem dúvida, que quando eu posso fazer comida para 50 pessoas, 100 pessoas, se for de uma forma informal, a pressão é bem menor. Pressão de tempo, pressão de eu poder fazer do jeito que eu quero, a pressão de eu não ter a pressão, né? Posso tomar um vinho e fazer, não que eu vá diminuir a qualidade do que eu vou entregar, né? Mas eu não tenho aquela obrigação de negócio, né? Agora, eu estou trabalhando isso, né? Eu acho que quando a gente está dentro da cozinha, e acredito que todos que eu conheci que trabalham dentro da cozinha, a gente meio que impõe para a gente, né, a pressão, porque a gente tem que fazer as entregas no tempo certo. Então, se eu perco o tempo de uma massa, eu vou entregar uma massa ruim, passada. Se eu perco o tempo de uma carne, eu vou entregar uma carne bem passada, né? Então, ela faz parte da cozinha, né? Só que a pressão ela tem que ser administrada, senão ela se transforma no estresse, tu acaba isso replicando por todos os teus parceiros ali dentro, e isso daí não é saudável, né? Começa a liberar uma energia ruim. Mas a pressão, ela faz parte da vida, só que nós temos que saber administrar. O prazer de fazer é uma questão, acho que interna da pessoa, do gostar, né? A pressão ela pode ser resolvida, né, com a preparação antecipada de muita coisa. Claro que se eu deixo para fazer em 1 hora algo que eu tenha para entregar à pessoa, a pressão é muito maior, né? Mas quando tu vai para uma cozinha, tu administra esse tempo que tu tens até entregar, tu faz todo o processo de preparação, tu diminui a pressão, né? Mas em nenhum momento o prazer da entrega ele é anulado. Olha, em alguns momentos tu chega a se emocionar com o que entrega, com o gosto das coisas, com o que mexe, né? Eu vejo que a cozinha, para mim, né, quando eu começo a misturar, a fazer as coisas, aqueles gostos, eles mesmos começam a me remeter a passado, a coisas que eu vivi, e isso é muito legal, né? E isso me faz ter, digamos, aumenta a minha vontade de compartilhar isso com as pessoas, para ver se o sentimento vai ser o mesmo, ou o que elas vão entender daquilo que eu estou fazendo. Me formei em administração e sempre trabalhei com a cozinha de forma informal, né? Faz uns 8 anos que eu transformei essa informalidade em negócio, né? E comecei a me remunerar pelo que eu fazia na casa das pessoas, até o momento que nós começamos a pensar em montar o nosso negócio, né? E ali eu fui buscar conhecimento. Não no sentido de aprender a cozinhar melhor, mas entender como se pensa dentro de uma cozinha, né? Porque exatamente o que tu colocou, eu sou administrador e gastrônomo, né? E trabalho com a cozinha. Então, tu pegar as ferramentas da administração e usar no sentido de poder melhorar o teu planejamento, ajuda muito, diminui teu nível de estresse, né? E tu poder fazer a gestão é legal. Ela de certa forma é mais puxada, mas ela é interessante. O sonho sempre de ter um negócio foi não ter um negócio grande. Nós nunca pensamos, eu e a Larisa, em ter um negócio grande. E sempre um negócio pequeno e aconchegante, aonde vamos usar a palavra bistrô, né? Nesse sentido mesmo, onde o proprietário faz a comida e recebe as pessoas, nesse sentido. Então, isso para mim é muito bom, porque eu consigo ver aqui o que as pessoas querem, eu consigo adaptar gostos, né? Hoje existem pessoas que têm intolerância a isso, aquilo e tal, e eu nunca gostei da exclusão, né? Então, o fato de eu poder cozinhar, administrar a cozinha também, isso me dá essa liberdade de poder adaptar algumas coisas para que ninguém seja excluído. Para mim, isso é fundamental. Desde o início, né, da minha vida trabalhando com a cozinha, eu nunca fui muito ligado a fast food. Respeito quem tem, quem faz e tal, essa coisa toda. Eu sempre gostei mais do slow food, né? E essa questão da cozinha afetiva, ela é aquele comfort food, né? Tu come com gosto, com calma, te remetendo sempre a boas lembranças. Boas lembranças é vó, é a comida da mãe,
é uma comida que, pô, em algum momento da tua vida aquilo marcou, né? Por exemplo, eu tenho o melhor macarrão que eu comi na minha vida, foi uma situação que eu estava com a Larisa, há 8 anos atrás, onde eu pedi ela em casamento. Nós estávamos numa cidade, não tinha mais nada, né? A cidade fechou, Itá, interior do estado, e ela conseguiu um prato de macarrão que tinha lá na geladeira. Cada vez que eu como alguma coisa, me remete àquele momento. Então a cozinha afetiva ela faz isso, né? Quando eu como uma massa, aquela galinha, aquilo que as pessoas hoje ficam, muita gordura e tal, aquele molho espesso, isso me remete à comida da minha avó. Me lembra quando eu chegava na casa dela, na cozinha, e ela lá mexendo, fazendo aquele molho, com aquele frango, né? Aquela massa caseira. Então isso é muito legal. A cozinha afetiva eu, eu sempre defendi essa linha, sempre trabalhei muito nessa linha, né? De fazer e entregar coisas que as pessoas possam ter recordações. Não desse momento, mas talvez daqui a 10 anos lembrar do que comeram aqui, ou quando comem alguma coisa aqui, tentarem linkar com alguma passagem da vida, né? E a ideia inicial, quando nós pensamos em montar o bistrô, era para ser um bistrô rural, que remetesse realmente, né, a uma cozinha de lembranças. Não só eu quero fazer isso aqui, né? Mas nós íamos montar lá em Ratones, era fazer o arroz doce, que é uma coisa que essa gurizada talvez não saiba o que mas é maravilhoso, mas é maravilhoso aquilo que era feito pela nossa mãe, pelos nossos avós, né? Aquele sagu daquela época, aquele pudim de leite, respeitando o industrializado, mas, cara, o gosto do passado ele é muito bom, né? Fazer aquele porco, sabe, aquele porquinho assado, com um tutu de feijão, aquelas coisas todas, isso é remeter. E eu, quando eu falo isso, eu estou falando já olhando, lembrando das cenas todas da minha vida, né? O estrogonofe, por exemplo, é uma coisa que quando me perguntam Natal, o que que me lembra, e isso para mim é cozinha afetiva, né? Natal me lembra estrogonofe. Então, assim, tu pode fazer qualquer coisa, e a turma sabe, mas tem que ter estrogonofe. Estrogonofe, quando eu como, me lembra Natal. Porque aquela época não era esses pratos não eram tão divulgados, disseminados no dia a dia. Hoje virou, tu vai em qualquer buffet, comida aquilo, tem estrogonofe, né? Mas aquele estrogonofe, aquela memória daquele estrogonofe, eu lembro perfeitamente. Aquela carninha moída, quando é bem feita, com uma batatinha ensopada, um feijãozinho, um arroz, me lembra a mãe da minha avó, a mãe da minha mãe, a minha avó. Sabe? Então isso é cozinha afetiva. É tu começar a lembrar, ou tu estás comendo alguma coisa e te recordar o passado e aquilo aumentar mais a tua salivação, o desejo e a lembrança. Por isso que eu digo que não é estranho quando a gente está cozinhando e às vezes começa a sair lágrimas, né? Porque isso é encantador. Eu gosto muito de lasanha, né? Mas aquela lasanha que era feita lá antigamente, né? Aquela massa caseira, aquela carninha ensopada, todo aquele processo para montar. Isso me remete ao passado, não tem explicação, não tem. Quando eu como, cada garfada que eu dou é uma lembrança que me vem à cabeça. A cozinha, ela tem essa magia, né? Ela tem essa magia. Se a gente olhar a história, os projetos que são feitos hoje, está todo mundo voltando para a cozinha, né? Aquelas salas que tinha na década de 70, 80 e tal, estão meio que morrendo. O modelo mudou, né? As pessoas estão valorizando muito a cozinha. Porque na cozinha que acontece tudo, na cozinha que acontecem as melhores conversas, na cozinha que acontece todas as notícias boas e ruins, a gente compartilha tudo numa cozinha, né? Para mim é sensacional. Se a gente pegar um fast food, a forma como a gente acaba comendo hoje, a gente trabalha muito no sistema robotizado, né, automático. Dificilmente alguém senta na mesa para sentir gosto, né? Quando a gente fala da cozinha afetiva, da lembrança, e eu defendo e acho isso fundamental, porque tu tens hoje uma vida super atarefada, né? E a gente precisa ter essas válvulas de escape, e a comida ela pode te dar isso, né? O comfort food ou a cozinha que a gente tem essa lembrança do passado,
ela consegue fazer isso, ela consegue fazer a gente relaxar, sabe? A gente ficar mais tranquilo, a gente poder dormir bem. E dificilmente uma pessoa que tem esse tipo de experiência, tá? Ela sai depois estressada por alguma coisa. Ela tende realmente a relaxar completamente. Então eu acho que é vital a gente resgatar isso, sabe? Resgatar pelo menos final de semana, né? Já que a semana ela acaba sendo, mas pelo menos final de semana, sabe? Sentar, comer com todos à mesa, voltar àquela velha tradição que existia. Para mim é fundamental isso. Eu acho que isso aumenta a nossa qualidade de vida. A gente não pode simplesmente esquecer das coisas do passado e viver no automático, né? Independente a linha de que a pessoa escolha, né, para viver, seja vegano, seja vegetariano, etc. tal, né? Ela tem que criar um ritual em cima disso, né? Desafio uma pessoa que diga que comer alguma coisa em pé e sair de casa é a mesma sensação que botar um café na mesa. Eu boto o café na mesa. Eu faço o café, faço o ovo mexido, faço uma torrada, faço um misto, eu boto a mesa toda sem problema nenhum. E sem ficar naquele pensamento de, pô, vou ter que desmontar a mesa e lavar. Não, aquele momento é fundamental. Nós temos, todas as sextas-feiras são noites temáticas, e não por ser temáticas a gente não consegue fazer a comida afetiva, que a gente procura sempre trabalhar com matéria-prima, toda a produção é feita aqui dentro, né? E nesse formato a gente consegue resgatar sim, né? Na comida italiana, um nhoque que era feito, aquele modelo de batata e tal, aquela carninha picada, né? Aquela lasanha que nós servimos aqui. Então tudo isso eu procuro trazer coisas que fizeram parte da minha vida e colocar na mesa. Eu gosto de cozinhar, acho que vai muito do momento, né? Vai muito do momento. Quando eu morava em Ratones antes de casar, e depois a Larisa foi morar comigo. Na minha cozinha tinha uma boate, né? Por quê? Porque eu gosto de levar as pessoas para dentro da cozinha. Então tinha um globo dentro da minha cozinha, som de boate dentro da cozinha, e eu cozinhava para as pessoas lá. É uma forma de eu não ficar fora do negócio, né? Na verdade, eu trago as pessoas para o meu negócio. E aí elas começam a sentir todos os gostos, vão aqueles aperitivos. A ideia é que realmente a coisa se prolongasse de forma onde o cara saía dali em êxtase. E a gente faz isso lá em casa, né? Desde que nós casamos, eu que faço o café da manhã todos os dias, todos os dias. Mesmo quando a Larisa tinha que viajar às 5 horas da manhã, eu acordava às 3 para preparar o café da manhã. Isso para mim é fundamental. E lá em casa não é diferente daqui. Lá eu preparo, gosto de resgatar as coisas, resgatar o passado, né? Tem bastante literatura, estou sempre procurando entender o que as pessoas gostam, e isso é fundamental, né? Não só olhar para mim, mas entender e poder realizar sonhos. Isso é fantástico. Ver o brilho nos olhos de uma pessoa comendo não tem preço. Ele tinha um pouco de dificuldade no começo, querer comer isso ou aquilo, mas agora a gente já faz a noite do hambúrguer e ele já se auto-remete para a noite do hambúrguer. Então agora, e ele está experimentando, e aos poucos a gente vai dando isso, e ele, quando está no meio dos amiguinhos e tal, ele quer tomar a frente, ele brinca de ser cozinheiro, sabe? Ele brinca já com a alquimia do negócio. Quando está aqui, eu estou mexendo em alguma massa, dou um pedaço para ele brincar. Esses tempos atrás, falando da rosca, né? Aquela rosca alemã, minha sogra faz, eu peguei a receita e fiz aqui. E aí peguei, Davi pega um pedaço e deixei ele montar a rosca dele e tal. Por incrível que pareça, ele comeu tudo. Porque ele lembrava da rosca da avó. E ele falava, é o mesmo gosto daquela rosca que a avó faz, que a avó Ema faz, exatamente o mesmo. Então a gente começa a montar a memória afetiva na gastronomia, né, na cozinha, com ela, ensinando e mostrando desde pequeno já. Ser empresário não é ser cozinheiro, são duas coisas, né? O ser empresário é tu criar um meio para proporcionar às pessoas, no ramo da gastronomia, né, um alimento de boa qualidade. Começa, né? E aí tu vai escolher o segmento, né? Eu acho que ser empresário e cozinheiro, isso é uma tarefa mais interessante ainda, porque eu sempre coloco, né, para as pessoas, eu não me sinto refém de ninguém, porque quem faz e quem monta as receitas sou eu.
Então eu posso sim atender, fazer e entregar o que eu quero, né? É um trabalho difícil, né? É difícil, a gente tem que criar essa cultura nas pessoas, né? Dentro do nosso estabelecimento, por exemplo, nós mudamos um pouco o perfil, né? Enquanto todo mundo olha a rua como a porta de entrada, nós resolvemos ficar num lugar mais alto, exclusivo, aonde a gente possa atender de forma personalizada as pessoas, que elas não vão encontrar o mirante andando pela rua, né? Mas elas vão entender quem é o mirante por outras pessoas. Eu pelo menos procuro sempre a melhor forma de viver, né? E não é fácil, nós somos cobertos de vícios, né? E o tempo todo bombardeado pela sociedade, né? Com todas as manias e desejos e tal. E vivemos uma sociedade extremamente de consumo e de cobrança e de comparação. Mas eu, lendo um material esses tempos atrás, né? Eu encontrei uma frase e essa frase eu destaquei, coloquei no meu quarto, coloquei na minha cozinha lá em casa. Eu tenho na minha cozinha aqui, né? E carrego também no meu caderno. Ela começa o seguinte, ela fala, comece com coisas pequenas e pequenas mudanças, elas se acumulam e elas viram grandes resultados. Concentre-se em cada dia e não em ainda quanto falta. Ou seja, nós temos que aprender a viver o dia a dia sem perder a ideia do que nós queremos, mas sem também ficar nos cobrando do fim, sem ter feito passado por todo esse meio, né? Eu acho que isso ajuda muito em todas as questões, né? Na cozinha, seja na alimentação, né? Tudo que nos permeia, né? É importante a gente entender isso. Se a gente procurar fazer naquele dia o melhor, a gente ganhou, né? Não adianta a gente querer almejar o fim sem passar por esse processo todo. E eu tenho trabalhado comigo e leio todos os dias essa frase, faço uma introspecção para poder exatamente mudar. E mudar a vida eu acho que o ser humano ele está em constante mudança, evolução, né? E tu tem que procurar realmente o que é melhor para ti. Ainda mais quando, no meu caso, vejo um filho de 5 anos e quero vê-lo crescer. Comida afetiva gera totalmente emoções positivas, né? Uma pessoa que consegue encontrar na comida o passado bom, essa pessoa é muito mais feliz, né? E ela não se desvincula das raízes, né? Eu digo que a gente tem que começar a pensar em viver o hoje, né? Não existe o melhor dia, não existe, né? Nós temos que realmente satisfazer as nossas vontades dentro do possível, né? E aqueles que estão próximos da gente no hoje, sempre que possível, né? Tem um desejo, uma lembrança do passado com relação à comida, poxa, antes de sair do trabalho, ou não, depois que sai do trabalho, compra as coisas, se não conseguir fazer naquele dia à noite, prepara no outro dia, já deixa encaminhado, né? Toma um vinhozinho, vale, é bom, não faz mal para ninguém, né? Os grandes filósofos, todos eles bebiam também para poder se libertar um pouco. A gente tem que se libertar desse mundo terra que a gente vive, na forma como a gente vive. Eu recomendo isso e eu acho isso fundamental, sabe? Tenham a cozinha realmente como um caminho de desejo, de gosto, chegar ali e poder extravasar os desejos, né? Fazer as alquimias, né? Misturar um sanduíche de presunto, queijo com uma geleia de pimenta e ketchup, se quiser, como tem um amigo que eu encontrei esses tempos atrás, Leandro Carioni, e que estava lembrando, ele assim, cara, quando eu pego um sanduíche, eu lembro daquelas coisas que tu fazia e fazia a gente comer. E ele assim, o pior é que era bom, né? A gente tem que sair do quadrado, né? E a cozinha ela dá essa possibilidade. Hoje existe uma imensidão de temperos, uma imensidão de oportunidades que a gente consegue sim pegar tudo que tem e resgatar o que é aquilo que realmente faz bem para a gente, né? No Mirante Pedra Branca, né? Nós temos lá o nosso Instagram também e lá vai ter o contato, vai ter tudo e aqui a gente consegue personalizar exatamente esse tipo, né, de cozinha, a gente consegue fazer a pedido até da própria pessoa, né? Um grupo de amigos que queiram resgatar alguma coisa do passado, uma polenta, né, uma polenta mole, aquela de italiano,
a gente consegue fazer isso tudo, sem problema nenhum, já que eu sou o administrador e o cozinheiro, né?